Olá, bom dia. São Luís tem um dos maiores centros históricos da América Latina que já foi declarado pela Unesco como Patrimônio Mundial. E nada mais natural do que a gente falar sobre isso hoje, dia 17 de agosto, que é o Dia Nacional do Patrimônio Histórico. E quem veio conversar comigo para falar sobre tudo isso foi a Kátia Bogeia, que é presidente da Fundação Municipal do Patrimônio Histórico. Bom dia, Kátia. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A gente tem um dos maiores centros históricos da América Latina, como você me informou, né? O que isso representa para nós, como cidade, como ter um patrimônio desse tamanho? Na verdade, representa como nação, né? Porque o Brasil é um país com dimensões continentais e que tem uma diversidade cultural gigantesca, uma das maiores do mundo. E a gente tem vários centros históricos, mas São Luís, ele não só foi tombado pelo IPHAN, né, é patrimônio nacional, mas também foi tombado pelo Estado, é patrimônio estadual, e foi, há 25 anos atrás, declarado pela Unesco como patrimônio mundial. Esse título, ele traz uma importância e um reconhecimento muito grande, não só para o país, mas para toda a humanidade. Porque nós não estamos falando de um patrimônio que seja dos ludovicenses, dos maranhenses ou dos brasileiros. Nós estamos falando de um patrimônio que é de propriedade e diz respeito à história de toda a humanidade. Então, aqui, nesse lugar especial, aconteceram fatos históricos que demonstram, né, como a humanidade foi avançando e que patrimônio, ele é recorte de memória. Na nossa vida, a gente não vai lembrar de todos os nossos episódios. A gente vai lembrar e guardar daqueles marcantes. Na vida da humanidade, a vida de todos os seres humanos nesse planeta, a gente faz recortes. Então, a Unesco, ela faz esses recortes com a Convenção do Patrimônio Mundial, que completou o ano passado 50 anos. Então, 174 países aderiram, assinaram a essa convenção. E através dessa convenção, hoje, no planeta Terra, nós temos cerca de 1.135 patrimônios mundiais, seja de natureza cultural, meio, né? Exatamente, cultural, como é o caso de São Luís, seja natural, como, por exemplo, Fernando de Noronha, ou seja misto, cultural e natural, como é o caso de Paraty. Pois é, ao mesmo tempo que isso dá um orgulho muito grande da gente ter uma parte da nossa cidade que ela representa muito para o mundo inteiro, ela traz uma responsabilidade, eu acho, tão grande quanto. Essa responsabilidade, ela é gigantesca. Ter sobre os ombros a responsabilidade de cuidar, de preservar de um patrimônio que é de todos, ou seja, de toda a humanidade, ela requer estratégias, né, tanto do governo brasileiro, o órgão federal, no caso o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, do governo estadual, através dos seus órgãos de patrimônio, que é o Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico, do município, que é a Fundação Municipal de Patrimônio, né? E vamos deixar bem ressaltar aqui que o município de São Luís é um dos poucos no Brasil que tem uma Fundação Municipal de Patrimônio. É mesmo? São poucos no Brasil, né? E essa fundação completou agora 18 anos, né? Então, mas essa responsabilidade, ela não pode ser apenas dos órgãos governamentais, seja em qual instância for. A responsabilidade, ela está colocada na nossa Constituição. Então, a Constituição, ela é muito clara quando ela diz que é dever de todos proteger o patrimônio. Tanto o governo federal, estadual, municipal, mas principalmente o principal guardião do nosso patrimônio é a sociedade, é a comunidade. Então, nesse dia 17 de agosto, né, o Dia do Patrimônio, a gente tem que lembrar para todos, né, essa consciência, essa sensibilidade que a gente deve ter, entender a nossa memória, a nossa história e por que a gente deve protegê-la. Pois é, e você diria que essa sociedade que tem esse tesouro tão valioso para toda a humanidade, de alguma forma ela está consciente dessa responsabilidade, ela tem consciência do tesouro que ela tem nas mãos e ao mesmo tempo da responsabilidade de preservação. Porque quando a gente pensa em preservação, a gente pensa em cuidado, a gente, como você falou, a gente pensa no Estado, a gente pensa no município, a gente pensa em autoridades. Alguém que está tomando conta daquilo, eu não tenho nada a ver com isso. A sociedade ela ainda não percebeu que ela é a principal responsável. Que ela é a principal responsável disso?
Ela não percebeu ainda, apesar de estar colocado na Constituição, é um ato legal de cidadania, né? Eu moro na cidade, eu sou um cidadão. Quais são os deveres do cidadão? Né? Como dever, eu tenho que ter civilidade, eu tenho que cuidar do meu espaço de convivência com o outro. Né? Então, o que a gente vê, o grau de civilidade de uma sociedade, eu diria que ele é medido pelo egoísmo. Quanto mais egoísta eu sou, menos civilizado serei. Porque se eu sou egoísta, eu só penso em mim. Então eu jogo papel na rua, não estou preocupado com o outro, eu vou destruir os monumentos, eu vou fazer pichações, eu vou colocar o carro na calçada, eu não vou obedecer o sinal de trânsito. Nós vivemos em sociedade. Aquilo que é de todos, que é comum, a gente tem que cuidar. E isso se chama civilidade, grau de civilidade. E realmente o que falta para nós é uma certa civilidade, e a civilidade ela só pode vir com essa diminuição do egoísmo, mas também com um trabalho muito forte de educação. Mas a gente pode dizer que esses processos de civilidade é uma coisa muito pessoal, você tem que ter, e de educação você vai adquirindo ao longo do tempo, mas são processos, vamos dizer, que eles não acontecem de uma hora para outra, eles levam tempo para se solidificarem dentro da gente, para dar os resultados que a gente espera. Mas, ao mesmo tempo, o nosso patrimônio ele não tem esse tempo todo para esperar a gente se educar para cuidar dele. Ele precisa de cuidado todos os dias, ele precisa de atenção todos os dias. E aí, como fazer bater essas duas pontas? Bom, eu diria que as políticas públicas elas devem ser voltadas para a conservação do patrimônio, para promoção. Então, assim, os órgãos de patrimônio, eles fazem a preservação através da conservação do patrimônio material, né? Porque também tem o imaterial. Os órgãos de turismo fazem a promoção, mas as políticas públicas de educação, elas têm que ser, elas não podem ser esporádicas, elas têm que ser constantes para que a gente possa atingir esse grau de civilidade. Aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não conheço não me diz nada, entende? Concordo. Então eu posso chegar no centro histórico, eu moro ali, eu passo ali todos os dias, eu olho aqueles azulejos, eu olho aqueles sobrados, aquilo para mim não me diz nada porque eu não fui educado para isso, eu não entendo qual a importância que aquilo tem para a minha vida, para a minha história, para a minha memória. E ainda tem mais, quando os proprietários e também o governo, aí, o governo como um ente, né, federativo, não faz o seu papel de cuidar, né? Quando a gente olha aquele patrimônio arruinado, a gente acha que aquilo não tem importância, aquilo está largado. Estava velho tá mesmo, arruinado, deixa cair, né? Então, é muito complexo isso. É preciso uma ação de políticas públicas orquestradas no sentido de combater tudo isso, né? Educar, sensibilizar, conservar e promover. Eu diria que seria nessa ordem, né? A gente às vezes inverte a ordem e aí o resultado, eu posso fazer uma obra incrível e no dia seguinte ela está pichada, ela está destruída. Pois é, com relação a esse descuido dos proprietários, vamos dizer. Por exemplo, o proprietário ele estar tocado um pouquinho mais, porque aquilo, além de ser de todo mundo, é dele também, é bem dele. Mas o que a gente vê de vez em quando é prédio que serve de garagem está caindo, alguma coisa assim que não está sendo utilizada para o fim que ele se destina, está sendo destruído. Quando acaba isso, acaba a nossa memória. Exatamente, mas aí o problema é um problema econômico que tem que ser direcionado pelas políticas públicas, né? Se eu tenho um bairro onde eu não qualifico urbanisticamente, eu não consigo resolver a questão da mobilidade urbana, eu não consigo resolver a questão do lixo, eu não consigo resolver a questão da conservação das vias, ele não tem qualidade urbanística, né? O preço dele, os imóveis vão decaindo, ninguém quer morar ali, né? Então, e são imóveis grandiosos, são imóveis que precisam de muito recurso financeiro para mantê-los, né? Então, as políticas públicas, se é patrimônio mundial,
dentro de uma cidade, eu acho que o que teria que vir em primeiro lugar, até pela responsabilidade junto aos organismos internacionais e que nós assinamos na convenção, era que tivesse uma prioridade. Aquele lugar é absolutamente especial. Então, as políticas ali têm que ser políticas prioritárias, especiais. E muitas das vezes os governantes, talvez por falta de sensibilidade, às vezes por falta de informação, de conhecimento mesmo, né? Diria, eles não priorizam isso e a gente começa a entrar num processo de degradação que depois é muito difícil de reverter, porque vai envolver recursos não só financeiros, mas também recursos humanos, que hoje eu digo que é o mais difícil, você conseguir técnicos qualificados que sabem o que estão fazendo porque conhecem profundamente o seu objeto de trabalho. Então é muito difícil você hoje no Brasil, a gente sofrer uma política de desmonte dos órgãos de patrimônio, agora mesmo. Isso, São Paulo, o governador de São Paulo extinguiu o órgão de patrimônio estadual, né? Então é um retrocesso e esse retrocesso coloca em risco a salvaguarda do nosso patrimônio. Pois é, você diria que as políticas públicas implantadas até agora, eu falo basicamente no nosso caso, ela está indo ao encontro desses objetivos que você acabou de falar? Só um minutinho, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. A gente vai fazer só um intervalozinho aqui para tomar água, tomar café e vai voltar para continuar falando sobre patrimônio histórico. É um minutinho só e a gente volta já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre o Dia Nacional do Patrimônio Histórico e toda a responsabilidade que nós temos a respeito disso. E a gente encerrou falando das políticas públicas implantadas até agora, se de alguma forma elas estão indo de encontro a esses objetivos que a gente espere que dê esses resultados, Kátia. Olha, eu acho que a gente avançou em algumas frentes, em outras a gente se arrasta há anos sem soluções. Uma dessas frentes que a gente não consegue avançar, e aí eu não estou falando nem no caso específico do Centro Histórico de São Luís, claro que reflete nele, mas é uma política nacional do Brasil com relação ao seu patrimônio, né? O Brasil tem o órgão de patrimônio brasileiro, que é o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foi o primeiro órgão de patrimônio criado nas Américas. Ele tem 84 anos. Então, depois veio o INA no México, né? Então nós somos, o IPHAN é um órgão de ponta, trabalhou muito, mas, por exemplo, o caso dos centros históricos, o Centro Histórico do Rio de Janeiro, São Paulo, Belém, São Luís, Recife, Salvador. Né, que são capitais, porque você tem as cidades históricas mineiras, né, Goiás, enfim, você tem várias cidades históricas menores, mas tem as de grande porte, as capitais. No caso das capitais, o governo brasileiro falhou porque nunca conseguiu uma política pública que de fato resolvesse a questão da moradia dentro dos centros históricos. Né? Porque os centros históricos, geralmente, eles foram tratados pelo turismo como um cenário. O centro histórico ele não pode ser um cenário turístico. Ele sim serve ao turismo, mas ele é orgânico, ele está vivo, ele faz parte da cidade e ele tem que ter um mix, né, harmônico de moradia, porque a moradia traz todos os outros, traz o supermercado, a vendinha, a farmácia, traz a movimentação traz vida. E isso. aí quando você transforma um centro histórico apenas num cenário turístico, onde você tem lojinhas de artesanato, centros culturais, museus e o resto é ocupado com a administração pública, você está condenando aquele centro histórico à morte. Concordo. É o caso do nosso centro histórico, né, que a gente, infelizmente, não conseguiu implantar políticas públicas que fossem bem-sucedidas com relação à habitação. Então, o único modelo de habitação que a gente conseguiu pensar e colocar no centro histórico foi a habitação de interesse social.
Então você atende apenas a um nível nicho da população. E isso vai causando um desequilíbrio nesse centro histórico, né? Então, Salvador foi outro que foi duramente atingido por essas políticas equivocadas de turismo, né? E hoje você tem o Pelourinho com diversos problemas. E assim, se você vê a Europa, como é um continente mais antigo, né, milenar, o Brasil é muito novinho, 500 e poucos anos, então a gente ainda tem muito espaço, né? E você preste atenção, no Brasil todos os centros históricos foram esvaziados, abandonados, para outras centralidades, né? Pois é, a gente passou a tratar o centro histórico, como você falou, como um cenário. Você cenário vai turístico. lá comprar lembrancinhas e fazer fotos. Exatamente. Essa ocupação do centro histórico que sempre se fala, ela às vezes é muito polêmica. As pessoas acham também que ocupar o centro histórico pode de alguma forma trazer a destruição, as pessoas morando lá, pode acabar com os monumentos. Esse é um assunto polêmico ou é uma coisa que tem mesmo que ser botada na mesa para mostrar o que a ocupação dessas áreas pode trazer de benefício para elas? Eu acho que isso não seja polêmico. Porque no mundo inteiro se faz exatamente isso. Por exemplo, Paris. As pessoas querem morar no centro histórico de Paris. E olha que as ruazinhas são tudo estreitinhas. Você não tem acessibilidade, os prédios não tem elevador, e cada apartamento daquele vale uma verdadeira fortuna, entendeu? Então, a questão não é essa. A questão é o modelo que nós escolhemos. A gente não privilegiou a habitação, a gente não qualificou urbanisticamente para resolver a questão de mobilidade, porque o carro é um fato. E aí você não tem um transporte público de qualidade para você abrir mão do carro, não tem solução para o carro, só tem moradia para atender a uma renda específica da população, você desequilibra o centro histórico e ainda por cima você olha ele apenas, como você bem disse, onde eu vou comprar uma lembrancinha e vou tirar fotos. E aí você precisa ficar criando eventos para atrair as pessoas para aquele centro histórico, enquanto o que deveria atrair as pessoas para o centro histórico não são, por exemplo, as bandeirinhas de São João, mas é o conjunto arquitetônico que é patrimônio mundial, que é de valor universal excepcional. Então eu olho as bandeirinhas e não vejo mais o conjunto, por exemplo, né? E aí essas políticas teriam que valorizar o centro histórico, né? E as pessoas deveriam querer passear nele e ser um local de desfrute, ser um local onde você aprecia aquela paisagem que, por exemplo, você não vê mais em nenhum outro lugar. Isso, verdade. Né? Porque as cidades que nós estamos construindo agora na contemporaneidade são as não cidades. Se eu tirar uma foto, por exemplo, lá no Calhau, no Renascença, no São Francisco, no Coroadinho... na Península? Península não existe península numa ilha, pelo amor de Deus, eu me recuso. Mas no bairro da Ponta da Areia, Jesus, né? Eu sabia que essa senhora então, seria essa reação. Se eu tirar uma foto ali e não disser que é São Luís, podem achar que é Recife, que é Porto Alegre, que é qualquer lugar. Ou qualquer lugar, verdade. E outra coisa, esses eventos, eles são pontuais. São com datas de começo e fim. Aquilo precisa de cuidado o tempo inteiro, de pertencimento, eu não diria mais nem de cuidado, de pertencimento, saber que aquilo é uma coisa da gente. São Luís completar agora aniversário. A gente poderia dar um bom presente para São Luís com esse cuidado, com essa... Os moradores, eu já não falo de autoridade, moradores com cuidado. Mas você acha que a gente está distante dessa realidade? A gente tem muito... Dá para chegar ou a gente nem consegue mais chegar? Não, eu acho que, claro, que dá para chegar. Basta ter vontade política e vontade da população, que essa vontade da população vai surgir à medida que as políticas corretas sejam implantadas, né? Acho que amanhã, hoje, né, dia 17 de agosto, Dia Nacional do Patrimônio Histórico, a Prefeitura de São Luís está dando um grande passo. Hoje nós estamos fazendo 2 grandes entregas, né? Primeiro, nós estamos com uma exposição justamente para trabalhar essa questão da educação patrimonial, a exposição panorâmica, que abre uma panorâmica do Centro Histórico de São Luís como patrimônio mundial, para entender esse título, por que é VUE, Valor Universal Excepcional, o que fez com que a gente conseguisse comprovar na Unesco esse valor universal excepcional. Essa exposição é belíssima, ela ficou no Centro Histórico por um mês, no mês de junho,
que era o meio das festividades, São João, teve mais de 42 mil visitantes. Olha só. E aí ela foi para São José de Ribamar, porque é uma cidade aqui vizinha que a gente precisa atrair para vir conhecer o nosso centro histórico. E agora, hoje, ela está abrindo lá na cidade Operária, que é um dos bairros mais populosos de São Luís, né? E também estamos hoje dando a ordem de serviço para o início da obra de revitalização do complexo do Cais Trapiche Santo Ângelo, que é justamente na entrada do centro histórico, 5 grandes galpões da época do algodão, do açúcar, né, e que vão ser restaurados, requalificados. Toda a parte urbanística da rua vai ser tudo feito, reaberto. É uma obra que vai envolver cerca de 51 milhões, né, e que vai ter 5 secretarias que vão prestar serviço ao público em frente ao terminal rodoviário e também toda uma área cultural, né, que vai ser um lugar de vivência. E então eu acho que é um presente muito grande que a gente está dando no Dia do Patrimônio, já pensando um presente para o aniversário da nossa cidade. Você falou uma coisa lá no começo que me chamou a atenção, que eu acredito piamente, você não ama o que você não conhece e você não respeita o que você não conhece. Essa falta de conhecimento por parte, eu falo da população bem de São Luís mesmo. A gente sai daqui, vai para qualquer outra cidade, achar tudo tão lindo. A gente tem coisas muito mais bonitas aqui que a gente não conhece. Se perguntar, você foi no centro histórico? Não, nunca fui. Você foi ali. Levar esse conhecimento para a população, por exemplo, levar uma exposição dessa para a cidade operária, para bairros mais distantes, quando o acesso é mais difícil ao centro da cidade, pode trazer esse tipo de resultado? Pode, e é por isso que nós estamos fazendo isso. Ela também vai para o Itaquibacanga, mas nós estamos com um projeto, a exposição, ela é uma prévia para o Centro de Interpretação do Centro Histórico de São Luís, que vai ser na Avenida Pedro II, que nós estamos já trabalhando no projeto e que vai ser, assim, hoje a Unesco exige que os sítios patrimônios mundiais tenham o seu centro de interpretação. Então, São Luís está saindo na frente, já estamos iniciando todos os procedimentos para o nosso centro de interpretação. Enquanto isso, a gente está com a exposição panorâmica que eu chamo de um centro de interpretação de bolso, itinerante, né? Mas o mais importante é que nós estamos, para trabalhar essa escala, atingir a todos, nós estamos finalizando os nossos livros paradidáticos, 6ª, 7ª, 8º, 9º ano, EJA, que é Ensino de Jovens Adultos, que vai entrar em toda a rede municipal de ensino, atingindo cerca de 45 mil alunos. Então, aí sim, é um projeto de educação patrimonial continuado nas escolas, inclusive na aprovação do plano diretor, que se demorou anos para se aprovar esse plano diretor. O plano diretor trouxe uma diretiva incrível, colocou como obrigatoriedade o ensino de educação patrimonial nas escolas. Então, a Prefeitura de São Luís está entrando com esse material todo. Foi preciso um trabalho de 2 anos com equipes multidisciplinares, tanto da Fundação Municipal de Patrimônio, em parceria absoluta e total com a Secretaria de Educação e todos os técnicos. Vai envolver a capacitação de mais de 600 professores da disciplina de artes e português, né? Então, aí é a nossa resposta, é a nossa política focada, correta, para atingir de fato a população e a gente poder galgar um nível melhor de civilidade e aí sensibilidade, desenvolvendo essa sensibilidade nas nossas crianças, nos nossos jovens, para que eles sejam os principais defensores desse patrimônio. É por aí que a gente vai chegar nesse resultado que a gente espera, porque a gente tem que sentir orgulho, a gente tem que se sentir responsável, a gente tem que conhecer o que é nosso, para a partir daí também fazer parte dessa cadeia de cuidados e de responsabilidade que o nosso centro histórico precisa e merece. Kátia Bogel, muito obrigado por compartilhar todas essas informações com a gente. Muito bom começar amanhã assim. Obrigada a você que está aí nos assistindo, que sabe que todo dia, 9 horas, eu estou aqui esperando você com muita informação, sempre com café quentinho, claro. Tchau e até a próxima.